Boa tarde a todos. Peço-me desculpa, mas eu estou com uma grande participação, por isso, se calhar vou ter que interromper de vez em quando para, enfim, olhem, para. Então, eu agradeço o convite, espero estar à altura dos meus antecessores, que fizeram todas umas apresentações realmente extraordinárias. E passando então ao nosso tema, portanto, aquilo que me traz aqui são 3 filmes que tratam acerca do mito de Orfeu. Portanto, o primeiro é um filme do Jean Cocteau, um filme dos anos de 1950, e os outros dois são portanto, são 2 filmes brasileiros, um também da mesma altura, e um outro agora mais recente, que é um remake do filme anterior. Todos os 3 filmes fazem uma abordagem muito interessante desta figura e seguem linhas diferentes. Portanto, a linha dos filmes brasileiros são diferentes da linha que o Jean Cocteau segue. Digamos que, de certo modo, talvez a do Jean Cocteau seja mais fiel ao mito, embora com os contornos muito peculiares. Então eu preparei aqui não, agora como é que isto se chama? Um diaporama? Espero que esteja bem, porque eu não sou nada especialista nestas coisas. Um PowerPoint, né, Sofia? Isso, um PowerPoint. Então, agora, para eu partilhar isto, como é que é? Tem que ter aberto o PowerPoint e depois partilhar a tela e seleciona o PowerPoint, quando lhe aparecer o ecrã da partilha. Então, está aqui, desativou-me o... Desativa aí? Sim. Por alguma razão. Porque a Sofia saiu e voltou a entrar, não é? Ok. Deixa-me só ver então aqui. Eu vou já ativá-la. Aí está. Já posso? Veja lá se não está já. Sim. Isso. Mas já devia ver as imagens, não devia ver Já, isto. mas já está. Não, agora tem que selecionar aí a modo de apresentação. Aqui no canto inferior esquerdo é o terceiro ícone da tela, esse. Ok. Pronto. Então começamos por esta imagem do Orfeu no mundo inferior. Eu penso que seja, enfim, conhecido de todos esta história, mas ainda assim fazemos só aqui um apanhado. Portanto, o Orfeu era filho de Agro e Calíope, e o Orfeu vai protagonizar a Catábase mais conhecida, ou seja, a descida ao mundo inferior que temos registro. Orfeu era um músico de excelência, diz que é-lhe atribuída a invenção da lira e da cítara, e diz que o seu talento era de tal maneira excepcional que tudo à sua volta parava e se encantava com as suas artes. E de facto aqui temos esta imagem de todas as bestas pacificamente escutando a sua arte. E agora, como é que isto anda? Já vi. Portanto, temos aqui, diz que habitava perto do Olimpo, na companhia das musas, portanto é aquilo que eu já vos disse, pai de todas as canções, tocava lira e cítara, instrumento cuja invenção é atribuída, e diz que quando tocava todas as feras o seguiam, as árvores e as plantas inclinavam-se à sua passagem e os homens mais rudes acalmavam-se. Orfeu fez parte, foi um dos argonautas, portanto fez parte dessa viagem onde
na companhia de uma série de outros heróis, e segundo uma das narrativas, diz que terá sido durante essa viagem que ele foi iniciado nos mistérios de Samotrácia. Aliás, durante essa viagem, foi graças precisamente às artes de Orfeu que eles conseguiram levar a viagem a bom porto e conseguiram resistir às ondas do mar e aos cantos das sereias, etc. Também atribuído a Orfeu a fundação dos mistérios órficos e órfico-abáquicos, e que diz que ele teria sido iniciado quando esteve no Egito e que aí teria sido iniciado nos mistérios. Também se diz que o facto de Orfeu ter descido ao mundo inferior e ter conhecido aquela realidade também lhe deu uma outra espécie de iniciação e que lhe permitiu estar por dentro de uma série de conhecimentos que lhe permitiram então depois fundar os ditos mistérios. E ele irá adquirir condição de divindade entre os iniciados desta religião. Orfeu tinha-se casado com Eurídice e enquanto Eurídice passeava na companhia de outras ninfas, é picada por uma víbora e cai morta no chão. Orfeu fica inconformado com o destino da sua amada e resolve ir procurá-la ao outro mundo. E, tangendo a sua lira no espaço inferior, Orfeu encanta logo o cão, o diabólico cão de 3 ou 50 cabeças, encanta também o barqueiro, Caronte, que aceita levá-lo para o outro lado e, de novo, graças às suas artes, consegue encantar o próprio senhor dos mundos inferiores e convence-o a deixar sair Eurídice. A condição para que ela regressasse ao mundo superior e, portanto, regressasse viva, era apenas uma, que Orfeu nunca poderia olhar para trás durante essa subida. Mas, mesmo à beira dos bordos do mundo, Orfeu não resiste e olha para trás. E nesse instante o que ele vê é Eurídice afastar-se, ainda tenta agarrá-la, mas ela esfuma-se nas suas mãos e Orfeu fica inconsolável. Depois diz que ele teve vários dias sem comer nem beber, chorando a sua amada, e que depois então teria dado início aos tais ditos mistérios. Há outras histórias que dizem que Orfeu morreu às mãos de um conjunto de mulheres que lhe teriam cortado a cabeça, etc. Mas acho que não vale a pena aqui alongar-nos muito mais nessa questão. Passando ao filme propriamente dito do Jean Cocteau, este Orfeu portanto, é um poeta, é um escritor. E o filme passa-se na Paris do pós-guerra, portanto, o Jean Cocteau começou a filmar isto em 49 e o filme depois é estreia em 50, portanto estamos perante uma Paris destruída, profundamente marcada pela violência da guerra, da invasão, da ocupação nazi, etc. E o Jean Cocteau vai escolher para desempenhar essa função o Jean Marais, que é um ator muito interessante e que tinha uma voz muito característica e que tinha tido uma relação amorosa com o Jean Cocteau. De facto, este Orfeu é belíssimo, porque realmente esta imagem, o Jean Cocteau tinha
um traço, até a fisionomia dele é muito, muito grega, é realmente extraordinária, e ele vai escolhê-lo então para protagonizar o seu filme. Este filme faz parte de uma trilogia portanto, que o Jean Cocteau começou a filme, que ele faz parte de uma trilogia, e o primeiro filme dessa trilogia é O Sangue de um Poeta. E é um filme interessante, onde ele já explora uma série de questões, nomeadamente a questão dos espelhos e a passagem, e faz uma série também de experiências com a câmara. Portanto, com muito poucos recursos, ele consegue criar uma série de efeitos especiais que são muito interessantes. Depois temos o de Orfeu, em 1950, e por fim temos o Testamento de Orfeu, que é já digamos, é uma revisitação do Jean Cocteau às suas obras, e portanto ele é aí a personagem principal. E vai visitando os seus fantasmas, vê a mãe, vê as suas obras, as pessoas que conheceu, etc. E em Orfeu, no filme, ele é o narrador. Aqui, isto é uma cena do Testamento de Orfeu, podem ver, ele tem estes olhos pintados, para ver melhor, parece ocorre muito aquela imagem do lobo do capuchinho vermelho, que tinha os olhos completamente abertos, e não podia ser de outra maneira, porque para visitar e revisitar o seu passado não poderia ser se não fosse assim. E temos aqui esta imagem onde vemos, portanto, os três ditos filmes. E agora temos já aqui o cartaz do Orfeu. Eu agora queria mostrar, vou interromper, porque eu queria vos mostrar algumas imagens dos outros filmes. Eu tirei aqui mas espero que isto funcione. Ora, oh meu Deus, isto nada corre como uma pessoa deseja. Cá está. Agora eu vou colar isto aqui para ver se funciona. Isto agora. Onde é que isto está? Estou aqui. Ai, agora como é que eu saio? O que é que estão a ver? Estão a ver isto? Não. Estamos a ver lá assim. A Sofia tem de abrir previamente Não, eu tinha um Google, mas não um sei link, como. mas tem Está de aqui. abrir. Não, está aqui, está aqui. Agora, espera que eu copiei aqui. Ora, nós vamos, aqui, então vamos ver aqui a passagem, uma passagem, ai, está aqui, alto. Então agora vou partilhar, isto aqui vamos ver o sangue o sangue do poeta, vamos ver umas, aqui, agora sim. Isso. Aqui interessava era ver a cena da passagem do espelho. Está sem som, não sei se a Sofia está a ouvir algum som. Sim. Está sem som? Estão a ouvir? Estamos, quer dizer, ouvimos um ruído. Não? O som é... Isso. que é esta imagem. Ai.
serait-ce qu'une ressource ancrée dans la glace et qui promenait. Este poeta quer entrar para passar do outro lado. Essaye toujours. E é engraçado o estratagema que ele usa para fazer a dita passagem. Essaye. Essaye. Ah! Portanto, esta questão do espelho, e o espelho é a porta de passagem para a outra dimensão, para o outro lado, vai ser, o Cocteau vai usar esta imagem repetidamente. Eu agora não encontro aqui, desculpem lá, mas isto não está a correr assim muito bem. Como é que isto está? Aqui. Queria parar isto, sim. E ele vai usar esta imagem por diversas vezes. E, de facto, o tema do espelho é um tema recorrente em muitos artistas, em muitos pintores. Por exemplo, lembro-me sempre daquela imagem da Alice através do outro lado do espelho, etc. Agora eu vou partilhar então. Portanto, partilhar e agora sim. Portanto, temos aqui o cartaz. Esta imagem que aparece aqui no cartaz é interessante porque depois se vê no filme que eles estão a andar aqui de lado, mas como se estivessem a andar de cima para baixo. Portanto, ele vai usando estas e depois vai andando com o Jean Cocteau anda com a câmera para trás e para a frente com a imagem para dar este efeito deste espaço onde as coisas e as regras são diferentes. Isto aqui é uma outra imagem. Isto é o carro é o carro da princesa, como é chamada, ou seja, o carro da morte. A morte vem acho que é um Rolls Royce, com o seu motorista e é com este carro que ela vem buscar as pessoas que vai levar para baixo. Isto é um desenho do Jean Cocteau, do Orfeu, e isto é a capa da peça de teatro que ele escreveu e que foi a partir da qual ele depois fez os seus filmes. Esta imagem aqui parece-me interessante porque, e chama-se de facto O Portão do Hades, porque há nos filmes neste filme concretamente há uma referência, está presente esta estética e estas linhas no filme, assim como, por exemplo, estas imagens também das sombras e dos longos corredores que também estão muito presentes no Orfeu. Portanto, vou tirar isto aqui. Portanto, temos o tema da porta, que está presente, como viram, nestas duas obras do Clee ou do Chirico, e que estão presentes, de facto, na cidade de Orfeu
e, por exemplo, num outro filme anterior, que é A Bela e o Monstro, onde também aparecem uma série de corredores com as ditas sombras. A porta, portanto, a entrada para outra dimensão aparece sempre na trilogia órfica de Cocteau, representada pelo espelho. O espelho é simultaneamente o reflexo do mundo e porta de passagem para o outro lado, reflete numa imagem invertida a realidade. E este reflexo é a antítese daquilo, ou daquele que reflete. Portanto, o espelho como que cristaliza por breves instantes a verdade do mundo e mostra àquele que se vê aquilo que ele é, mas brevemente. E tal como aconteceu com vários heróis, deuses e semideuses, o espelho, hipnotizante, encanta e engana, seduz com a sua mimética reprodução que dura apenas um instante. Eu invoco-vos aqui este mito porque acho que também é interessante, até porque o Dionísio tem uma relação muito estreita com o Orfeu e com os mistérios órficos. E, portanto, Dionísio é grego que recebeu dos titãs como presente um espelho. Distraído com a sua imagem, a criança Dionísio não se apercebeu da investida dos titãs, que o matam, desmembram e devoram. O segundo Dionísio, e tal como narra o mito de Van, irá renascer do seu coração resgatado. Os titãs, fulminados pelo raio de Zeus, darão origem à humanidade que vai renascer das suas cinzas, e, portanto, esta humanidade vai estar marcada pelo crime dos gigantes, mas também divinizada por ter feito parte desse tal banquete onde o Deus criança foi devorado. Este mito, que narra simbolicamente o destino da alma, é também uma alegoria acerca da transição entre a unidade e a multiplicidade, o divisível e o indivisível, a realidade e o seu reflexo, que o espelho de Dioniso medeia. O espelho será, assim, o símbolo do universo e a sua capacidade de ser preenchido pelo intelecto, pois, para os órficos, o intelecto material estava representado em Dioniso Baco. Este mito, provavelmente baseado numa antiga história acerca do ritual órfico, conhecido desde o período arcaico, deu a Dioniso uma dimensão soteriológica e escatológica dentre as religiões mistéricas, porque, de facto, este Dioniso que morre e renasce será depois aquele que irá acompanhar os iniciados na sua viagem por essa nova vida. E assim, o espelho permite olhar a realidade, a verdade através de si mesmo, já que a visão do mundo e das suas verdades não pode ser vista diretamente. A realidade só pode ser vista em espelho, tal como acontece, por exemplo, com Perseu. A Medusa, que segundo Ovídio já tinha sido uma bela mulher, era uma das guardiãs da entrada do reino dos mortos e não podia ser encarada de frente, pois o seu olhar petrificava aquele que ousasse olhá-la diretamente. Perseu, para a conseguir matar, usa um escudo para ver a sua imagem refletida. E, de facto, a cabeça da Medusa, mesmo depois de morta, não perde as suas capacidades petrificadoras. Temos aqui esta imagem da Medusa. Aqui uma imagem também muito interessante, que é o Perseu lutando com a Medusa. E em Orfeu temos, de facto, essa questão do espelho que, por um lado, reflete, devolve a imagem dele próprio, que ele desconhece. Por outro lado, bloqueia-lhe a passagem e, por artes mágicas, em determinadas condições, permite-lhe aceder ao outro lado. E é muito interessante porque, por exemplo, no filme há uma situação em que o Orfeu recebe uma carta e ele não consegue lê-la, porque ela está escrita ao contrário. Portanto, ele para ler a sua mensagem
tem que ler a carta refletida no espelho, e como podemos ver aqui nesta imagem. Mais algumas considerações sobre o espelho. Por exemplo, no cristianismo o espelho também adquire uma simbólica importante, nomeadamente em São Paulo. Lá está a tal questão de não poder ver diretamente, portanto vemos em espelho, pois a glória de Deus seria de tal forma, é de tal forma imensa que ficaríamos completamente cegos, aliás, como acontece a São Paulo, na estrada de Damasco. E tal como a lua reflete a luz do sol, Cristo é o espelho que reflete para nós a imagem suprema de Deus. É interessante também recordar que o espelho, que ainda hoje faz isto em muitos sítios, nas aldeias e etc., que se cobre durante o período de luto, parece abrir-se nestes espíritos com uma passagem ou uma abertura para o mundo dos mortos. E pode, por outro lado, talvez, reter o defunto no mundo dos vivos ao contemplar a imagem do mundo que deixa. Também me lembro que os vampiros, por não estarem vivos, não têm reflexo da imagem, tal como os defuntos que habitam o Hades, porque é-nos dito em vários relatos que os defuntos são sombras difusas de quem foram, não falam, não têm o rosto definido, não têm memória, e só mediante determinados rituais é que eles conseguem recordar e conseguem estabelecer um contacto com os vivos. Em Jean Cocteau, os espelhos adquirem, portanto, têm essa dimensão iniciática e adquirem uma natureza líquida, tal como vimos naquela outra imagem. E é através desse mergulho no espelho, e portanto no desconhecido, que se acede ao lado de lá. E portanto, o espelho, esta porta, dilui-se, torna-se incorpórea para aquele que faz a passagem, e a pessoa, quem passa para o outro lado fala passando sobre a sua própria imagem. Mas, de facto, tal como em todas as iniciações e em todas estas viagens, é preciso saber qual o segredo que abre esta porta. Neste caso, no caso de Orfeu, o nosso Orfeu de Jean Cocteau, o que dá lugar, o que permite a passagem são umas luvas. São luvas mágicas, e todos os personagens têm que passar para o outro lado, têm que calçar essas luvas. E de facto, o Orfeu tenta passar para o outro lado, mas o espelho não se abre e bloqueia, e Orfeu, encostado àquele espelho, só vê a sua imagem sem conseguir passar de facto para o outro lado. E isto porque, para Cocteau, o poeta é muitas vezes o prisioneiro da sua imagem reflexo, numa atitude que lembra outro mito, o de Narciso, o que se apaixona pela sua própria imagem. O poeta narcisista está tão ensimismado que se torna indisponível para criar. E de facto, este Orfeu que o Jean Cocteau cria tem de facto ecos deste Narciso. Há ali um encanto consigo mesmo que o impede de fazer a sua progressão e depois o leva até a cair em determinadas situações. E aqui vemos, de facto, o Orfeu tentando passar, mas não consegue. Está ali aquele vidro, aquela superfície rígida que o impede de dar um mergulho. E Orfeu, que, como eu vos disse, o Orfeu é um poeta que circula naquele meio boémio dos cafés parisienses, naquelas tertúlias literárias, e Eurídice é assim, enfim, é pouco, como é que eu vou dizer isto? Digamos que
há aqui uma misoginia latente do Jean Cocteau, e que a nossa Eurídice é assim uma mulher um pouco chata, que só quer que o Orfeu trabalhe para ganhar dinheiro, e tem um ar um pouco insonso e um bocado insípido, de facto. Claro que isto não é acidental, e portanto, quando a dada altura, de facto, ela morre e é oferecido a Orfeu a oportunidade de passar, ele vai ser o motorista da Princesa Morte, motorista esse que se tinha suicidado com gás, porque estava entediado, e que diz a Orfeu, é ele que lhe revela que, de facto, a entrada para o mundo inferior se faz através do espelho. E diz-lhe mesmo isto, que é a porta através do qual a morte vai e vem. Olha para ti durante a tua vida e verás a morte trabalhar como abelhas numa colmeia de vidro. E eu marquei aqui isto, que era agora para vermos esta secção. Isto que eu quero fazer. Como é que eu saio daqui? Portanto. Estou aqui. Portanto. Meu Deus. Isto parecia muito fácil com os meus antecessores, mas isto não está a ser assim tão fácil. Bom, tudo bem, Sofia. Já sabe, tem de abrir primeiro o... Eu sei, mas é que eu tenho aqui eu marquei o tempo. Vamos lá ver. E isso agora procura... temos que pedir aqui à Cris Abreu o favor de desligar o microfone, porque o som dela sobrepôs ao da Sofia. E agora, Sofia, isso, pronto. Agora tem que marcar aí na barra do tempo. Não. E depois partilhar. Certo. Se calhar é melhor partilhar até primeiro e depois ir à barra do tempo, da cronologia. Sim. Não há problema, Cristina, obrigado. Imagino que seja Cristina, não sei, estou a dizer Cristina porque vejo Cris, não sei. Pode ser Cristóvão, não é? Cristina. Onde é que eu estou? Meu Deus. Pronto. Então, compartilhar. Onde é que eu estou? Isso mesmo, Sofia. E agora? É mais fácil procurar a linha do tempo. Sim. Isso, vai seguindo até encontrar o tempo que usaste. Mas pelo que vier a 50 e tal minutos, a Sofia ainda está nos 2, 3, tem que avançar. Aqui... mas isto depois não vai logo para lá. Este é o nosso belo Orfeu, que é realmente uma beleza. Não me canso de dizer isto, porque nesta altura todas as senhoras estavam perfeitamente encantadas com isto é o tal meio. Isto é a morte. Esta, a quem chamam enigmaticamente a princesa, é a morte que chega, como vos disse, neste tal carro e guiada pelo seu motorista. E eu agora o que eu queria mostrar... Onde é que está? Já nem sei, tenho que ver aqui. Não. 54, 25. É mais fácil. Este é o dito psicopompo que
que se tinha suicidado com gás e que lhe vai revelar Vous ne la connaissez pas. Ce sont des comédies pour me faire rentrer à la maison. segredo da passagem. Aqui Vous savez qui je suis? temos Eurídice e a morte. Ma mort. Vous appartenez désormais à l'autre monde. J'appartiens désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai. C'est parfait. Portanto, a morte já está, vai levá-la. Apprendrez-vous jamais à le... E ela está adormecida na cama, Il est trop tard pour la plaindre. mas a sua alma já tinha partido. E ele diz: Elle a fait une mauvaise chute. Et je devine qu'il y a encore autre chose. Mais quoi? Mais quoi? Ce n'est pas possible. Mais parle. En personne. En personne. Vous êtes allé chez elle. Chez elle. Dans sa chambre. Dans sa propre chambre. Adressez-vous. On ne vous en demande pas tant. Pronto, e agora que se vai a célebre cena da... Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. Regardez l'heure. D'abord les mains. Auriez-vous peur? Non. Mais cette glace est une glace. J'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Portanto, vimos aqui esta passagem, que é muito interessante, e, portanto, este motorista é quem o vai guiar e lhe vai ensinar os segredos do outro mundo, enquanto a pobre Eurídice está deitada sobre a cama, morta. Agora vou passar aqui outra vez. Ai. Ainda me estão a ver? Estamos a vê-la assim. Não, não, já não estou a compartilhar. Não, estamos a vê-la assim. Ai, que navice. E ouvimos a Cérebro à porta do Hades. Só que este só tem uma cabeça. Coitadito, só tem uma cabeça, mas pronto. Portanto, esta primeira revelação, agora estão a ver, não estão? Estamos a ver bem, sim. Portanto, esta revelação de que aquela entrada é o espelho, é por onde a morte vai e vem, é interessante porque, por outro lado, ela também vem de carro. Depois ela, como viram, se calhar não sei se repararam que estava ali um radiotelegrafista, porque é um servo da princesa que vai estabelecendo também a ligação com o mundo inferior e com o mundo dos vivos, e vai enviando e recebendo mensagens, portanto faz a ponte entre estes dois mundos, e aqui ainda há também aquele... sente-se o eco da resistência francesa e do papel resistente e das pessoas que estavam naquelas mansardas e que iam escutando e passando mensagens, tal como aqui. Portanto, isto já viste. E ele, o
o Orfeu encostado ao seu reflexo, ainda não consegue passar, e diz: isto é um espelho e só vejo a minha imagem, e é a imagem de um homem feliz. E como é que pode ser? E ele, o tal psicopompo, o tal guia, diz-lhe: um poeta é mais do que um homem. E o que tu vês é falso, tudo é falso. A tua mulher habita no outro mundo e convido-te a seguir. Portanto, depois dá-se a tal passagem, aqui está ele ainda. E então a célebre cena das luvas que ele lhe entrega, que estão viradas do avesso. E por artes mágicas e sobretudo por uns efeitos especiais que o Cocteau consegue, que é pondo a imagem a andar para trás, as luvas calçam-se sozinhas. E ele lá consegue passar. E é esta célebre imagem, que é extraordinária, que é quando o espelho se torna líquido e ele consegue passar. Tecnicamente falando, este efeito, e porque Jean Cocteau não tinha muitos meios e porque estávamos também noutros tempos, então como é que ele consegue fazer este efeito, que é absolutamente extraordinário? Isto que vemos é uma imagem filmada de cima e é uma tina cheia de mercúrio líquido e daí as luvas. E, portanto, uma coisa, um acessório que se tornava uma necessidade para concretizar este efeito, torna-se depois no filme um adereço fundamental e assumido como meio de transporte e para o outro lado, que é muito interessante. Oh, meu Deus! E, portanto, esta cena já viram, né? das luvas. E temos agora outra cena que também é muito interessante, que é as imagens andarem para trás e para a frente. Onde é que está? Vou aqui ver. Ai, sim. Agora, aqui. Portanto, esqueci-me de 1,25. Vou partilhar. Então, não devíamos estar a... Temos só uma faixa ok, isso. ok. Tá bom agora. Certo. Portanto... Isto é portanto, é a morte, a princesa, no mundo inferior. Este é um jovem que ela contrata, que ela engaja, nem é contrata, para servir e quer ser fielmente. E aqui estão eles percorrendo as tais ditas ruínas, que são o tal espaço inferior. Mas é interessante o tal movimento portanto, no mundo inferior as coisas de facto têm uns ritmos diferentes. Agora ele encontra-se com a morte, porque a morte está perdidamente apaixonada por ele. E ele também está dividido entre o amor por Eurídice e o amor pela morte. Mas tem que escolher. La mort d'un poète doit se sacrifier. Olha, eu queria mostrar essa imagem deles andarem ao contrário. Não consigo. Les hommes d'attendre. Je ne me rappelle plus.
Eu peço desculpa a minha inépcia, mas isto estava a correr muito bem. Ai, as luvas, outra vez. Então, estão eles a andar para trás. Cá está. Pronto, isto repete várias vezes ao longo do filme, o movimento contrário do filme, e é muito interessante esta história das luvas, porque a dada altura, e eu agora nem vou tentar mostrar, porque aposto que não vou ser capaz, a dada altura a morte esquece das luvas em cima da cama de Orfeu, e não pode, a própria morte não pode passar para o outro lado se não tiver as luvas. Portanto, que é também uma coisa engraçada. E agora vamos, o que é que eu vos queria mostrar? Esperem, partilhar. Pronto. Portanto, lá está, uma versão. Eu vou pôr isto mais pequeno que eu não consigo ler o que está ali. A morte, apaixonada por Orfeu, planeia a morte de Eurídice e manda aos seus emissários, os tais que vão montados nestas, podem ver, vêm numas motas e vêm para a levar. Ela, Eurídice, fica, portanto, num estado assim, num estado comatoso entre este mundo e o outro mundo. E a princesa, que de facto tem esta imagem que não corresponde à imagem, aqui também vemos aqui a tal, os olhos dela são os pálpebras pintadas com os olhos para dar estes olhos ainda maiores. E é uma princesa autoritária, tirânica, como não podia deixar de ser, a morte, claro, mas não corresponde à imagem habitual. E é engraçado porque ela diz: esperavas ver-me de foice e mortalha? Se aparecesse aos vivos do modo como represento, seria reconhecido e isso não facilitaria a nossa tarefa. Este gesto é o tal rapaz que aparece e que tinha conseguido publicar a sua primeira obra graças ao patrocínio desta princesa, e isto é fantástico porque ele publica numa revista que se chama Nudismo, e o seu artigo são páginas em branco que o Orfeu folheia enfadado numa determinada cena. E pronto, é muito engraçado o humor, o Jean Cocteau vai colocando, apesar de todo este drama e esta intensidade, ele vai colocando depois ao longo do filme uma série de piadas e uma série de coisas muito subtis, muito interessantes. Esta acho particularmente interessante. E portanto aqui vemos a princesa, o carro, e entretanto o que acontece é que a morte acaba ela própria por ser julgada por ter provocado a morte de Eurídice, e ela tem que enfrentar o tribunal infernal tal como o Orfeu, e quando o Orfeu enfrenta o tribunal, perguntam-lhe mas o que fazes? E ele diz: eu sou poeta. Mas poeta? Sim, escrevo. E aquilo parece que para aquele tribunal não é uma coisa pela qual tenham grande consideração. E entretanto, acontece aqui também uma coisa engraçada, que é, e cumprindo a história do mito, o Orfeu, depois quando traz a sua mulher para cima, não pode olhar para trás, claro,
E há uma situação também muito engraçada, que o Orfeu está a ver uma revista e aparece lá, porque a mulher era modelo, aparece uma fotografia da mulher, e ele não olha para a imagem e fecha a revista apressadamente, e o tal guia diz-lhe que aquilo é apenas um retrato, que não é sua mulher, portanto que ele pode estar descansado. O que acontece também, para resumir assim a história, a morte tem que escolher, tem que se afastar, porque assim a isso é condenada pelo tribunal, e o Orfeu vai ter que escolher entre o seu amor por aquela mulher belíssima, pela morte, e pela sua mulher, e claro, acaba por escolher regressar ao mundo superior. Esta ideia da morte que se apaixona pelos vivos é uma ideia recorrente em muitos romances, em muitas obras, mas lembro-me daquele filme com o Brad Pitt, que é o Have You Met Joe Black, acho que é assim que se chama em inglês, e que de novo, lá está, ele é a morte e ele apaixona-se, ele vem buscar o pai da pessoa por quem ele se apaixona, e depois encanta-se pela vida, encanta-se pela comida, pelos cheiros, e não se quer ir embora, só que enquanto ele ali está também ninguém morre, e começava a haver uma desordem que não podia ser. E é muito interessante, quer dizer, esta tensão, a vida que se apaixona, a morte que se apaixona pela vida. Passando agora, que horas são isto? Nem sei, não tenho aqui, deixa cá ver. Passou 1 hora já, Sofia. A sério? Oh, meu sério. Deus, com a minha nabice. Pronto, e agora temos o Orfeu Negro, que o Orfeu Negro, isto também foi uma peça de teatro escrita pelo Vinícius, e este Orfeu passa-se na favela, e esta peça, chamada Orfeu da Conceição, que é da autoria do Vinícius, não podia ser mais brasileiro, porque é um Orfeu da Conceição, portanto aqui houve sincretismo brasileiro, sincretismo religioso do Brasil presente, é extraordinário. Então passa-se de facto numa favela, e o Orfeu é motorista e é músico. Isto passa-se em tempo de carnaval, e a sua Eurídice, quer dizer, é seduzida pelo mundo lá de baixo, o tal mundo que é o mundo inferior, o mundo abaixo do morro. E ele vai resgatá-la a esse lugar. Ele depois entram na marcha do carnaval, mas quando atrás ela já está morta. Aqui o Orfeu não foi bem sucedido, ou melhor, mais perto do que o mito narra. E este filme tem uma canção muito conhecida, que é esta, que é Felicidade, e ganhou uma série de prémios. Aqui temos uma imagem do filme, que é muito bela, e aqui que corresponde a esta imagem, que é o Orfeu regressando do carnaval e trazendo a sua Eurídice nos braços, e, como diz a música, tudo passa, a tristeza não tem fim, a felicidade não tem, como é que é? Tristeza não tem fim, felicidade sim. E tudo acaba numa manhã de carnaval, que é o que acontece aqui portanto, com a nossa Eurídice. E eu queria só pôr um bocadinho do céus. Queria pôr um bocadinho do filme. Isto é a música. Também não era isto que eu queria mostrar. Este é a segunda versão, portanto, é o remake, é de 1999,
que tem música já, portanto, do Caetano Veloso e de outros, mas cuja história é sensivelmente a mesma, passa-se também numa favela. O Orfeu é este, eu vou pôr a trilha deste, o último. Eu mando depois. Oh, meu Deus. Não era isto que eu queria mostrar o trailer, mas não sei onde é que ele está. Eu posso-vos mandar depois os links para poderem ver os filmes completos. É este, acho que é este. Estão a ver? Não, estamos a ouvir. Não estão a ver? Aqui diz: o seu compartilhamento está pausado. Porquê? Porque manteve o PowerPoint. Oh, meu Deus. Manteve o PowerPoint. Sim, agora estamos a ver lá assim. Vou fazer outra vez. Isso agora é do Cacá Diegues, não é? Sim, este é o segundo, o de 99. Isso. Só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver o dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Manhã tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver o dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem
canta o meu coração, a alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Eu queria só mostrar o trailer do outro, mas... A Sofia, se quiser, depois pode enviar para os e-mails os links. Está bem. Pronto. E pronto, é isso. Tenho aqui. Querem ver? Não sei. Ou querem fazer alguma pergunta? Se a Sofia terminou, eu passo à moderação. Agradeço à Sofia a sua apresentação e o esforço pelo domínio tecnológico. Efetivamente não é uma tarefa fácil, mas enfim, chegámos lá e o que interessa é que a Sofia fez uma apresentação em perspectiva das produções que era de Cocteau, que era de Camus, que era de Cacá Diegues. Eu antes de passar a palavra aos presentes, Cecília Coelho, que é uma colega nossa do Brasil, escreveu aqui um comentário, ela teve de sair entretanto por ter uma aula, mas que me parece pertinente. Obrigada pela apresentação, desculpem-me, tenho de sair. Apenas uma observação. O filme de Marcel Camus não é, em rigor, uma produção brasileira, mas francesa, e causou muita insatisfação em Vinícius, Carlos Diegues e muitos brasileiros, por seu exotismo e, por outro lado, na elite racista brasileira, porque identificava o Brasil com o termo negro, que vem do livro homónimo prefaciado por Sartre. Por isso, no Brasil foi lançado como Orfeu do Carnaval. Uma das coisas que se perderam da peça de Vinícius foi a subtileza do título, unindo duas tradições. Orfeu, a tradição grega, da Conceição, a tradição cristã de Nossa Senhora da Conceição. E o tema da favela é reforçado no filme de Cacá Diegues, mas na época de Vinícius se usava mais morro. Eu creio que sim, que a Sofia também intuiu algumas destas questões que estão aqui referidas, enfim, talvez menos a questão da recepção no público brasileiro, mas a Cecília já não está presente, mas agradecemos a observação dela. Também ainda antes de passar a palavra, só referir que de facto a peça de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, está editada em português pela Campo das Letras, é um texto belíssimo, efetivamente. Eu devo dizer que gosto muito de ambas as produções brasileiras e sobretudo dessa canção. Eu creio que a primeira versão foi Oscar do melhor filme estrangeiro, não estou certo se foi ele de facto que ganhou o Oscar, pelo menos nomeado para ele foi, mas eu creio que foi esse filme que ganhou o Oscar. E há uma outra música na versão do Cacá Diegues que eu acho lindíssima, que é aquela que diz o nosso carnaval, qualquer coisa mais ou menos como isto, é herdeiro das procissões das bacantes, ou dos desfiles das bacantes e das procissões portuguesas, não é? Que é uma coisa de facto lindíssima. Mas essa referência é mais patente no segundo, no mais recente, do que no primeiro. E de facto talvez até o segundo seja mais fiel ao mito e à história do que a primeira versão, sim, não é? Sim. Eu vou só aqui interromper